E quando a gente pensa na conciliação medicamentosa, né, quando eu fui revisar algumas questões teóricas para essa aula, às vezes ela tem um significado um pouco diferente na perspectiva médica e na nossa perspectiva como farmacêutico. Então, na perspectiva médica, né, o médico, quando está recebendo o paciente, quer fazer essa conciliação. Ele quer listar o que o paciente faz uso, né, listar o que precisa ser utilizado, pensando na condição clínica do paciente. Ele mesmo, né, pode fazer essa comparação, né, seja usando o sistema ou, né, no próprio raciocínio, e fazer essa nova lista baseada nessa comparação. E aí, uma questão muito importante é comunicar essa nova lista, né, esses ajustes para o paciente e para os cuidadores, né, porque isso não ocorre. Muitas vezes o paciente ele pode, por exemplo, trazer um medicamento e ficar utilizando, e de repente é um medicamento que o paciente perdeu função renal, não pode estar sendo utilizado, né, pode ser algum medicamento que foi o que ele trouxe ele ao hospital, deu algum dano, alguma reação adversa. Então, essa seria mais ou menos pensando no raciocínio do médico. E para nós, né, na perspectiva do farmacêutico, né, a gente também quer obter a melhor lista de medicamentos, então para isso a gente faz uso pode fazer uso de entrevista do paciente, as informações do prontuário, receitas, né, se a gente tem acesso ou está integrado aos sistemas de dispensação, né, por exemplo, paciente que usa antirretrovirais, né, se a gente consegue ter acesso ao Ciclone, paciente que usa medicamentos especializados, se a gente tem acesso ao AMI, se o paciente é da atenção básica, a gente consegue ter acesso ao DIS, as próprias listas, né, tabelas, né, às vezes os pacientes vêm com tabelas feitas por outros farmacêuticos, fazer essa comparação, né, pensando e nesse raciocínio clínico das indicações de uso, também o motivo da internação para avaliar o que realmente seria necessário, para daí, dessa forma, identificar as potenciais discrepâncias que podem estar acontecendo, através da comparação das listas. Identificando essas discrepâncias, a gente tem que entender quais que são intencionais, né, quais que o médico resolveu alterar por alguma questão clínica do paciente, e as que não são intencionais, por algum esquecimento, ou porque o paciente não falou, ou porque o médico só fez um copia e cola de uma evolução passada e o paciente trocou a sua farmacoterapia, né, seja por eventos adversos, por alguma alteração de exame, de sinais vitais, e aí fazer as intervenções necessárias, né. É importante confirmar as dúvidas remanescentes, né, às vezes nem tudo a gente vai conseguir achar só no prontuário, vai ter que confirmar, né, uma suspeita de ser uma discrepância não intencional, mas a gente pode confirmar com a equipe, né, e aí registrar, né, eu sempre coloco isso, né, a gente, principalmente quando está iniciando o serviço, é importante registrar para ter o dado, né, e para toda a equipe ver o que a gente está fazendo, né, então sempre evoluir e fazer algum registro, né, dessa nossa atividade, né, desse nosso indicador. Aqui trouxe exemplo da tela, né, da conciliação da NoHarm, para quem tem o sistema em que a enfermagem já consegue colocar a lista estruturada, né, ali no nosso hospital a gente não tem, então eu peguei um print ali, que foi enviado, né, então para a gente ver, por exemplo, o que não está sendo utilizado aqui, né, o que não tem na prescrição, né, para pensar que será que isso é uma discrepância ou não. E eu gosto muito dessa figura, que é do material, que depois eu vou passar o QR Code ali da OMS, sobre a importância da segurança dos medicamentos na transição de cuidado do paciente. E a conciliação medicamentosa é grande parte, né, desse material. Então, aqui a gente pode ver, né, o paciente, ele fazia o uso dos seus medicamentos em casa, ele internou, e alguém vai coletar essas informações, né? Dependendo da instituição, o próprio médico, pode ser a enfermeira, né? Pode ser, nos Estados Unidos, às vezes até técnico de farmácia faz essa coleta de informações, né? Sendo bem treinado. E aí o médico, ele vai ver essa lista, né? Como eu falei, comparar, e aí vai fazer a nova prescrição. E aí vocês veem ali, né? Foi suspenso um medicamento verdinho, e foi incluído um medicamento vermelhinho. E assim vai ao longo dos dias, né? O paciente vai
tendo mudanças na sua condição, perdeu função renal, precisa tirar um medicamento aqui, ele melhorou, terminou o antibiótico, mas agora então ele melhorou a sua condição, vamos retornar ao antihipertensivo, e aí ele vai ter uma outra lista, que é a lista que vai ser utilizada depois no domicílio. E aí, quando a gente vê todo esse processo, né, por que, por exemplo, a conciliação medicamentosa da alta é importante? Porque aqui ele tinha uma lista e aqui ele tem outra. E se ele não é bem orientado, ele volta para casa e vai encontrar aqueles seus medicamentos ali, né? Vai usar o azulzinho que foi suspenso, pode... Será que é para usar esse branco ou não? Às vezes vocês estão tão acostumados a ter falhas mesmo, né, experiências de ter falhas de prescrição e tal, que eles acabam duvidando, né, e usando a lista antiga. Então, por isso é bem importante a conciliação medicamentosa na alta hospitalar. Então, esse é o material que eu comentei para vocês, da OMS, sobre a segurança dos medicamentos na transição do cuidado, né, em que eles têm 5 etapas que são cruciais, né, e a gente vê ali que além de ter uma prescrição apropriada, avaliação de risco, né, a gente pode nisso pensar, por exemplo, vocês tiveram aula dos anticolinérgicos, né, eu trabalho com idosos, tem a questão de medicamentos inapropriados para idosos, de fazer uma revisão da farmacoterapia, né, fazer toda a questão adequada de dispensar, ter a comunicação e engajar o paciente, isso é muito importante, porque muitas vezes o próprio paciente identifica potenciais intervenções e a reconciliação medicamentosa como uma etapa crucial na transição do cuidado do paciente. E aqui trazendo alguns dados desse relatório, né, pensando nas principais discrepâncias que podem acontecer nas diferentes transições do paciente, né? Aqui a gente tem um dado bem alarmante, né? Em admissões, então, de adultos e pediátricos, né? Chega a ter, às vezes, até 90%, né? 70%, 90% de pacientes com alguma discrepância. Na transferência entre hospitais, também tem um dado bem importante, né? Um pouco menor do que na admissão. Na alta, né, então 25% a 80% tem ao menos uma discrepância, e quando o paciente volta, né, para a comunidade, também ainda tem uma taxa importante de discrepâncias, né, quando o paciente retorna. Aqui, então, trazendo um artigo da BMC Health Service sobre a importância, né, da conciliação feita por farmacêutico, aqui pensando desde o tempo necessário para fazer a coleta da história, né, com entrevistas, aqui foi um tempo de mais ou menos 11 minutos, né, as principais fontes de informação, então, foram as entrevistas com os pacientes, né, ou com os cuidadores, o uso ver as caixas dos medicamentos, né, fazer a revisão das evoluções e a comunicação com o médico.